Vamos abrir em Levítico capítulo 4, vamos ler até o verso 12, diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também dos rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-ás, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Amém. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco, mais uma vez, abençoa o seu povo, e por compaixão a nós, nos ajuda, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor tem feito nas outras mensagens, nesse livro tão importante, que fala de adoração, que fala de santidade, que fala, Senhor, da nossa vida com o Senhor. Nós pedimos, venha a nós e nos ajuda, Senhor. Que Teu Espírito nos convença de todo o pecado, e que pela Tua bondade sejamos levados ao arrependimento e mudança de vida, Pai. É a nossa oração, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Nós estamos na 4ª mensagem deste livro, Levítico. Um livro que, como nós temos percebido, mostra Deus chamando o seu povo e orientando o seu povo a como nós devemos nos aproximar dele e como nós prestamos culto a ele. No capítulo 1 nós falamos sobre a oferta do holocausto, tudo para ele. Depois, Levítico 2, nós tivemos a oferta de manjares, o melhor é para ele. Levítico 3, nós tivemos a oferta pacífica, que a adoração é nós buscarmos a presença e a paz e a comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar aqui, eu vou falar um pouco no capítulo 4, um pouco no capítulo 5, apesar de ter lido só o capítulo 4. Nós vamos falar
da quarta oferta, ou do quarto sacrifício, que é a oferta pelo pecado. Quando nós falamos de pecado, nós precisamos lembrar que é o pecado que rompeu o relacionamento entre Deus e o homem. E se o pecado foi capaz de separar o Criador das suas criaturas, a conclusão que nós temos que chegar é que o pecado é algo horrível, terrível. O pecado é o caos para nós. Conforme nós vamos perceber, nesses capítulos 4 e 5, ele fala de pecados quando nós temos a culpa. Mas que culpa aqui? Culpa no sentido da pessoa não ter intenção de pecar, mas pecar. E assim ainda é pecado. Mas depois tem aqueles pecados onde não há apenas a culpa, onde há em todos os pecados, mas há também a intenção. Quando nós pensamos, por exemplo, num crime no direito penal, fica mais fácil entender, né? Quando a gente fala culpa, a pessoa não teve intenção. E quando a gente fala de dolo, né, é intencional, a pessoa premeditou, ela quis aquilo. Mas quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando diante de leis do homem para o homem, do Estado para a sociedade. Nós estamos falando de Deus, santo, para as suas criaturas morais. E por causa disso, que todo pecado, tendo intenção ou não, ele gera culpa. Porque todo pecado ofende a Deus, sendo premeditado ou sendo, que a gente costuma às vezes falar, sem querer, eu não tive a intenção, mas quando o pecado é consumado, ele ofende a Deus. Então é isso que fala aqui os capítulos 4 e o capítulo 5. E aí eu quero citar aqui Davi no Salmo 19, ele diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Há alguém entre nós que possa olhar para si mesmo e dizer para Deus: Deus, esses aqui são todos os meus pecados e não faltou nenhum? É impossível. E aí ele continua, o salmista: absolve-me das que me são ocultas. Percebam aqui que o sangue de Jesus, que nos perdoa, é tão poderoso, que os pecados que você não percebe, que você não confessa, mesmo assim, eles são pecados diante de Deus, e eles são perdoados. Portanto, quando nós pensamos nessa oferta pelo pecado, estamos aqui reunidos para servir a Deus com o culto, nós precisamos então começar a pensar que a adoração, ela também tem um aspecto quando o pecador reconhece a sua condição caída diante de Deus e também a necessidade de ser perdoado, de ser liberto, de ser redimido. Então, igreja, quando você se volta em adoração a Deus, e quando você reconhece: Senhor, Tu és santo, ao mesmo tempo, nós temos que agora ter consciência de que quando eu falo que Deus é santo, quando eu canto que Deus é santo, no culto de adoração, eu tenho que lembrar a minha condição do quê? De pecador, que a minha natureza é caída, que nós somos todos inclinados para o mal. Esse é um ponto importante. Por isso que muitas vezes, em alguns cultos, nós fazemos a confissão de pecado, porque nós entramos na presença de Deus. E por mais que você possa ser o mais sincero adorador entre nós, aquele que mais entre nós deseja a santa e majestosa e alegre presença de Deus,
Há sempre um obstáculo insuperável entre você e Deus, que é a maldade do seu coração, que é a sua tendência para fazer o que é errado. A sua natureza é assim. Por isso, é impossível, mesmo você sendo um filho e uma filha de Deus, um adorador, que você não peque. Por isso então, o Senhor coloca para Israel essas ofertas. Lembrando aqui no primeiro sermão, as 3 primeiras ofertas, holocausto, manjares e a oferta pacífica, que o próprio nome já nos mostra que é o adorador buscando paz com Deus. As 3 primeiras ofertas, elas eram voluntárias. O israelita podia ou não fazer, lembrando que se ele não fizesse, ele também mostrava o quê? O relacionamento dele com Deus, a negligência dele, o amor dele, o comprometimento. Mas quando você chega nas 2 últimas ofertas, que é a oferta que estamos vendo hoje, oferta pelo pecado, e a próxima, oferta pela culpa, elas não são mais voluntárias. Porque quando fala de pecado e fala de culpa, são coisas que nós fazemos contra Deus. Então, é sempre uma oferta obrigatória. E aí você já pensa, nós sempre temos que estar pedindo perdão para Deus, porque faz parte da nossa natureza caída pecar contra Ele. Se você olhar comigo, acompanha comigo o verso 20 no capítulo 4, olha o que ele diz no final. Ele fala do novilho que vai ser oferecido, e ele termina dizendo, e eles serão perdoados. Aí você caminha para o verso 26, e no final diz, e este lhe será perdoado. E aí você pula para o verso 35, para o final do verso, e lhe será perdoado. E você pode ir para o capítulo 5, verso 13, e você vai ver que no final, 5:13, perdão, 12, eu não estou achando aqui, desculpa, a oferta que ele, pelo pecado que cometeu alguma coisa, ele será perdoado, está no meio do verso, no 13, aí você vai no 16, no final do verso, ele será perdoado, e você chega no 18, ele será perdoado. Então, fica fácil agora você perceber, por que Deus mandava o israelita oferecer esse sacrifício? Porque ele era um pecador, porque ele pecava, porque ele tinha culpa diante de Deus. Mas qual é o propósito? Receber perdão. Porque entendam, quem está dizendo que vai ser perdoado? É o próprio Deus. É Deus que está dizendo, venham a mim, prestem esse culto, ofereçam essa oferta para que eu perdoe vocês. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o perdão está com Deus, e que todo esse processo de você perceber que você pecou, de você se arrepender e procurar Ele para pedir perdão, todo esse processo é movido pelo próprio Deus. Porque lembra que Paulo escreve em Romanos que a bondade de Deus, diz ainda que eu não posso ignorar isso, não ignore que a bondade de Deus, que nós somos levados ao quê? Ao arrependimento. Por isso, igreja, tem momentos que Deus suspende a bondade dEle na nossa vida. Em que sentido? Em que o Espírito não vem gerar arrependimento em alguma situação, para que Deus venha o quê? Gerar disciplina. Por quê? Porque várias vezes nós somos alertados, somos orientados, e nós brincamos com a graça de Deus, e então é como se o Espírito se afastasse naquele momento. Não estou dizendo que saia a presença do Espírito, não é isso, mas eu estou dizendo que
Deus então nos deixa e nos entrega ao nosso próprio coração. E aí aquele pecado começa a ser o nosso rei, começa a nos guiar. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Uma outra coisa também, além do perdão, essa oferta, ela buscava purificar o ambiente. Se vocês se recordarem, Deus deu mais de 400 anos para os moradores de Canaã pararem de pecar, abandonarem o mal. Deus deu, que é o tempo que o povo de Deus estava onde? Estava no Egito. E aí diz a Escritura, quando a paciência de Deus acabou com os cananeus, o que veio? Veio juízo. E aí, a maneira de Deus purificar a terra era tirar quem de lá? Os moradores. E eles são então expulsos, não totalmente, porque Israel não cumpriu o que Deus mandou. E depois, tanto Israel como Judá, eles experimentaram a mesma coisa. Por causa dos seus pecados, o que a terra fez com eles? A terra vomitou eles. Então percebam que os nossos pecados contaminam o nosso local de habitação. Então, essa oferta, quando era feita pelo israelita, ela tinha não apenas o propósito de trazer o perdão, mas também de purificar o quê? O lugar onde que a oferta era prestada, que era a tenda da congregação. Por quê? Por causa do pecado deles, eles contaminavam o ambiente, e aquele ambiente simbolizava o quê? A presença de Deus. Então, eles buscavam perdão, e eles também buscavam a purificação, que o próprio Deus queria que eles aprendessem com isso. E como que era feita a purificação? Os animais eram imolados, e o sangue daqueles animais, que era aspergido, às vezes no véu que separava o lugar santo do santo, e também sobre o próprio altar, sobre as pontas ou chifres do altar, era colocado o sangue para purificar o local. Mas quantos animais morreram durante toda a história de Israel? Quantos cordeiros? Quantas novilhas? Quantos pombinhos morreram? Quantas toneladas de farinha foram levadas a Deus? Que a farinha era a oferta de pecado do pobre, do mais pobre, que ele não tinha condição de levar nada, coisa nenhuma, ele levava farinha. E nós estamos ensinando isso para vocês desde o primeiro sacrifício. Ninguém chegava diante de Deus com as mãos vazias, porque o mais pobre do pobre levava farinha diante do Senhor. Mas esses animais morrendo, eles nunca fizeram algo que só Jesus Cristo pode fazer. Purificava o ambiente, permitia eles continuarem tendo relacionamento com Deus, mas tinha uma coisa que só quando Cristo morre, o povo de Deus experimenta, que é quando você peca contra Deus, e você confessa seu pecado, e você tem convicção que Jesus morreu pelo seu pecado, por aquele pecado. A Escritura diz no Novo Testamento que Jesus Cristo, Ele limpa a nossa consciência, ou seja, você não precisa mais, não deve mais continuar se sentindo culpado, porque a culpa do seu pecado foi lançada sobre Jesus. Isso não acontecia no Antigo Testamento. Eles não tinham uma mudança interior, e hoje nós temos. Por isso que é Jesus, somente Ele, que pode purificar você
dos seus pecados. Não há outra maneira de você ser purificado. Somente pelo sacrifício de Cristo, a nossa união com Ele. Só Ele é capaz de limpar você. Deixe-me contar rapidamente aqui, me dê licença, eu acho que eu já contei isso na sala de batismo. Eu me lembro que antes de me converter, eu tive uma sexta-feira terrivelmente dominada pelo pecado. Eu, à época, um jovem, nas noites dessa cidade. E eu me senti tão mal, que no sábado de manhã, quando eu acordei, e a mulher que trabalhava na minha casa era crente, pentecostal, eu queria tomar banho, mas eu percebia que nenhum tipo de solvente, nenhuma que boa, nenhuma água, ia tirar a imundícia que eu estava sentindo dentro da minha alma, e eu não era convertido. Como é que você sabe? Porque depois eu voltei a pecar de novo. Eu não era convertido. E eu me lembro que falei assim para ela: não é possível que é essa vida que Deus me chamou para viver. E eu não era crente, mas era a minha alma pedindo socorro, a minha alma cansada de pecar, porque o salário do pecado é a morte, e ela estava gemendo. E meses depois, eu ouço o Evangelho, e eu conheço Jesus Cristo. Quando é que essa oferta era oferecida? Quando a mulher ficava impura pelos seus dias. Eles ficavam impuros se tocassem animal morto, eles ficavam impuros pelo sêmen, eles ficavam impuros por doenças graves de pele. Nesse tipo de situação, então, eles ofereciam o sacrifício, além de pecados que nós vamos ver daqui a pouco. Esse tipo de oferta era feito na consagração dos sacerdotes, dos levitas, do altar. Nos pecados de omissão, no capítulo 5, era nesse tipo de situações que essa oferta era entregue. Como eu disse, vários animais podiam ser oferecidos, mas se a pessoa fosse muito, muito pobre, conforme a lei, ela não pudesse oferecer um animal, o que ela ia trazer? Uma parte estipulado da farinha dela, que fazia os bolos. Ela ia entregar aquela farinha, e aquela farinha ia ser queimada diante de Deus, por causa dos pecados dela. Ninguém vinha sem oferecer algo, pelo seu pecado. E vocês depois vão perceber que, quanto a pessoa que peca tem mais importância para Deus, o animal tem que ser mais caro. A expiação custa mais. A gente vai ver isso logo em seguida. Uma outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, no capítulo 9, verso 22, abram comigo, por favor. É que existia uma ordem quando o adorador chegava para oferecer os sacrifícios. E a ordem está aqui. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta. Olha só a sequência. Então, como que uma pessoa fazia a sequência das ofertas? Primeiro, oferta pelo pecado. Por que a oferta do pecado primeiro? Oferta do pecado, porque ela tinha culpa. Como que ela ia chegar diante de Deus Santo? Então, primeiro tinha que o quê? Espiar o pecado. Qual o segundo sacrifício aqui no verso 22? Holocausto. O que é holocausto? Agora que eu confessei que eu sou um pecador, agora que eu fui perdoado, Senhor, eu quero me dedicar ao Senhor. Senhor, eu quero ser consagrado. Como é que você vai consagrar alguma coisa cheia de pecado para Deus? Então, primeiro perdão do pecado, depois consagração. E terceiro, foi perdoado, eu pertenço a Deus, agora eu tenho comunhão com Deus. Eu quero viver a paz com Deus. Então, nós percebemos de maneira muito didática a ordem com que os israelitas chegavam ali na tenda para poder prestar o sacrifício. Agora,
quando nós olhamos, por exemplo, o holocausto no capítulo 1, o que era importante? Que quando a carne era queimada, ela fazia o quê? Ela fazia uma fumaça, ela fazia um aroma, e aquele aroma era que a Escritura diz que era agradável a Deus. Aquilo ali era o sinal da adoração final a Deus. Quando nós olhamos a oferta pelo pecado, já não tem mais essa questão desse cheiro, desse aroma, não. O elemento central dessa oferta é o sangue. Deus então já está ensinando ao povo que sem derramar o sangue, não tem perdão de pecados. O sangue não podia ser usado para consagrar pessoas, mas ele era utilizado ali para levar o perdão e também para purificar os objetos sagrados do tabernáculo. O local da aspersão do sangue dependia de quem tinha pecado. Se não, acompanhe comigo. Quando você vai no verso 3, do verso 1 ao verso 12, nós estamos falando do pecado que a Escritura aqui diz que é o sacerdote ungido, que muito provavelmente é o sumo sacerdote, ou seja, o líder espiritual do povo. O mediador nos sacrifícios principal, aquele que no caso era Arão, aquele que entrava no lugar do santo dos santos, uma vez por ano, para prestar o sacrifício, que é o dia da expiação, que nós temos em Levítico 16. Então, quando ele pecava, e depois tem uma segunda categoria, que é o verso 13, quando a congregação de Israel pecava. Essa congregação aqui é o seguinte: os principais líderes de Israel, todos cometendo o mesmo pecado, todo mundo cometendo o mesmo, como se você tivesse assim, a liderança de uma igreja toda está mentindo e cometendo uma fraude, e eles combinaram, então seria esse tipo de pecado, toda a liderança cometendo, não pecados diferentes, mas o mesmo pecado, todos culpados. Então, se o sumo sacerdote tivesse pecado, ou se essa liderança espiritual tivesse cometendo o mesmo pecado, esse sangue que saía ali do animal que era recolhido, ele tinha que ser levado para dentro da tenda. Por quê? Porque era um pecado mais grave diante de Deus. E diferente dos outros sacrifícios, quando o sangue era aspergido do lado do altar, agora esse sangue ele vai ser aspergido no próprio véu, no incenso que está lá dentro. E quando vai colocar lá fora, sobre o altar que faz o sacrifício, não mais coloca do lado, mas coloca sobre a própria base do altar do sacrifício. O que isso demonstra para nós? A gravidade do pecado. E a gente vai ver como que é essa diferenciação que Deus faz. A gordura pertencia a Deus, ela era totalmente queimada no altar. Lembre-se, você vai começar a perceber que gordura nesses sacrifícios vão sempre nos lembrar do que é mais precioso, pertence a Deus. É como se eu olhasse a palavra gordura nesse sacrifício e lembrasse: adoração, tem gordura, isso é de Deus, adoração, Deus merece o meu melhor. E acontece algo interessante aqui. Leiam comigo o verso 8 do capítulo 4, olha o que está dizendo: toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. Agora, olha o que acontece no verso 21. Depois, levará o novilho fora do arraial. O que é fora do arraial? Igreja, você tinha as 12 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos aqui, 3 aqui. O que ficava no meio? Deus. Deus ficava no meio. A tenda da congregação ficava
no meio. Quando ele fala que vai pegar esse animal e vai tirar do arraial, ele vai tirar de todo o acampamento e vai colocar lá fora. E vai queimar lá fora, ele não coloca no altar. E quando nós olhamos isso, o que nós temos que, olhando para o Novo Testamento, lembrar? Que Cristo, o Cordeiro de Deus, quando foi imolado, quando foi sacrificado, Ele como sumo sacerdote, o próprio Cordeiro, sem pecado, ou seja, sem defeito, Ele morreu fora dos muros de Jerusalém, porque Ele tinha que cumprir isso aqui, porque Ele é a grande e real oferta pelo pecado. Cristo morreu fora de Jerusalém, e esses animais eram queimados fora, simbolizando que o Filho de Deus não ia morrer dentro da cidade santa, ia morrer lá fora. Jesus morreu fora, e Ele tinha que morrer fora, porque Ele morreu pela culpa do seu pecado, igreja. Como eu já disse, o principal propósito era o perdão de pecados. E eu poderia falar do segundo, seria da purificação de todo lugar. Mas entenda uma coisa, quando nós chegamos no verso 26 do capítulo 4, toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Eu já li para vocês várias vezes, vai ser perdoado. A questão é o seguinte, quando nós olhamos essa palavra perdoar, ela não pode ser utilizada por um humano perdoando outro humano, não. Esse perdoar aqui, ele só pode ser praticado por Deus. Só Deus perdoa pecados. Nesse caso aqui, um homem não tem o poder de perdoar outro homem, só Deus perdoa pecados. Só Deus possui o perdão. Escute isso. Escute isso, você que é um filho e uma filha de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você. Esse israelita, ele ia à presença de Deus para prestar o sacrifício, era o culto dele. E quando ele fazia isso, o que ele estava dizendo? Sou um pecador. Se eu sou obrigado a fazer oferta pelo pecado, eu estou dizendo, eu sou um pecador. Oh Jeová, eu sou um pecador. Se propicia a mim, Senhor. Não comparecer diante de Deus na adoração e ficar não comparecendo diante de Deus nos cultos de adoração e continuar não aparecendo diante de Deus nos cultos de adoração, quer dizer o seguinte: você não está confessando os seus pecados, então você está vivendo no pecado. E nós sabemos que isso é verdade, porque um dos propósitos de virmos sempre aos cultos é falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, mas o perdão é teu, a misericórdia é tua. Agora, quando um pecador já não dá valor para essa busca, é porque o pecado já está dominando, o pecado está reinando na alma dele, e é terrível o pecado dominar a nossa vida. Mas é isso. Se quando eu venho para adorar, eu estou confessando que Deus é santo e que eu sou pecador, quando eu começo a não dar importância para o culto, então eu estou dizendo assim: eu não tenho pecado, Senhor, eu não tenho feito nada de errado, Senhor. E nós sabemos, todos sabemos, que muitas vezes, o que mais faz filhos de Deus fugirem do culto é o pecado. Mas o que eles não estão entendendo é que quando eles fazem isso, eles estão deixando de ir no único lugar que pode resolver o problema dele, porque não importa qual é o pecado, Deus tem o perdão, porque Cristo morreu.
Porque no final de contas, não importa a gravidade do pecado, vai ter consequências diferentes, mas pecado é pecado, seja culposo, seja intencional, mas tudo ofende a Deus. Mas é pior quando eu estou pecando e eu me afasto do único que é capaz de me perdoar. Isso é loucura espiritual. Isso fala do nosso estado espiritual. Isso não é bom, igreja. Isso é perigoso. Quantas pessoas, infelizmente, eu posso falar para vocês, que fazem anos que não vão na presença de Deus no culto, porque elas acharam que elas podiam ir e deixar de ir, na hora que elas quisessem elas voltavam, e não é assim. Porque lembre-se que todo o processo parte do próprio Deus. Chega uma hora, Deus fala: ah é? Você acha que você vem na hora que você quer? Aí Deus deixa os filhos e as filhas entrar no esfriamento. Por quê? Para sofrer. Porque o sofrimento é uma maneira de Deus fazer o filho voltar para Ele. Nós temos 4 casos aqui, de pessoas diferentes pecando. Voltando, do verso 1 ao verso 12, eu tenho o sumo sacerdote. É o primeiro, ou seja, era o pior de tudo. O líder espiritual pecou. Aí depois você tinha do verso 13 ao verso 21, como eu já expliquei, era a liderança espiritual. Todos cometendo o mesmo pecado. Então eles estavam provavelmente em algum tipo de conluio. Todo mundo estava fazendo errado, ao mesmo tempo. Aí então nós temos o terceiro e quarto caso, que é menos grave. Porque, como que a gente sabe que é menos grave o que vai vir agora, os 2 próximos? Porque o sangue não entrava no lugar santo. O sangue ficava só na tenda da congregação. Então quando o sangue entra lá dentro, onde está o incenso, no lugar santo, é porque o pecado é mais grave. Mas por que é mais grave? Por causa de quem pecou. E aqui eu já posso fazer uma aplicação já para você e para mim. O juízo, e a consequência, e a disciplina de Deus sobre os líderes, é mais grave. E por isso, a consequência sobre o líder na casa, sobre o homem, vai ser mais grave. A consequência daqueles que ensinam, quando ensinam coisa errada, herética, sabendo ou não, é um pecado mais grave, porque ensina errado o povo. A igreja está entendendo isso? Um pastor, quando peca, ele pode chegar numa situação que ele tem que pedir para sair, ou que a igreja tem que falar para ele: sai. E quando um membro peca, a igreja trata, se ele se arrepender, ele permanece. Com o líder não é assim. Percebem aqui? Isso mostra alguma coisa para nós. Terceira categoria de pessoas é o líder. Mas não aqueles meros líderes espirituais, mas líderes seriam o quê? Príncipes de tribos, 12 tribos, vários príncipes. Diz quando o verso 22, quando um príncipe pecar por ignorância e fizer alguma coisa, é menos grave. E por último, nós temos a partir do verso 27, diz assim: se qualquer pessoa do povo da terra, ou seja, uma ovelha, não é o sumo sacerdote, não é a liderança, não é um líder da tribo, é um membro, é um filho de Deus, é um israelita, mas a consequência é diferente. Deixa eu fazer uma aplicação para vocês. O sumo sacerdote mostrou o pecado dele, a liderança toda pecando mostrou o pecado, depois mostrou o pecado de outros líderes, e depois falou: bom, agora todo mundo, que é o pecado de uma ovelha. O que eu tenho que perceber com isso aqui? Todos pecam contra Deus. Não há inocentes no arraial de Deus. Não há inocente entre nós. Todos nós somos culpados.
exercendo uma função mais importante, menos importante. Não importa a função, não importa se você é homem ou você é mulher, não importa se você tem uma condição de fazer mais e não faz, não importa o seu nível social, no final somos todos nivelados pela justiça de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo que está aqui precisa ser perdoado por Deus, todo dia, toda semana, até o fim. A gente só para de pecar de uma maneira: se morrer. É a única maneira de parar de pecar. Só a morte para o nosso pecado. Um autor chamado Lawson Stone, ele olhou esses pecados, não apenas olhando a responsabilidade, o nível de importância que a pessoa tinha em Israel, e então começou, classificar os pecados. Ele olhou esses pecados como que eu posso olhar esses pecados e como que nós hoje cometemos esses pecados? Como que eu posso pegar Levítico 4, 5 e trazer para os nossos dias? Como que é cometer esses pecados? Primeira coisa que a gente pode falar, vamos olhar no ambiente familiar. Quando eu tenho um pai e uma mãe que mente na sua casa, e eles têm filhos pequenos que vão aprender a mentir, eu estou na mesma situação do segundo tipo de pecado aqui, que é grave, que é quando eu tenho o quê? Uma liderança espiritual importante no lugar, casa, cometendo o mesmo pecado, e isso vai influenciar a próxima geração, e isso vai contaminar toda o Israel. Qual é Israel? A sua família. Vejam a importância nossa, pais, daquilo que nós fazemos, falamos. Os nossos filhos estão ali, aprendendo a pecar conosco. Sabemos que eles já têm todo o potencial no coração para pecar. Não são os pais que colocam o potencial lá dentro. Isso faz parte da natureza humana. Mas eles nos imitam. A boa notícia é que se eles nos verem orar, eles vão começar a orar. Se eles não verem dando importância para a Escritura, eles vão dar importância para a Escritura. Se eles nos perceberem amando a casa de Deus, eles vão aprender a amar a casa de Deus. Aleluia por isso. Mas quando você faz coisa errada na sua casa, e marido e mulher andam de mãos juntas em algum pecado, você está contaminando toda a sua casa. E isso é grave. Porque pensa, se o pai peca, a mãe pode vir e falar assim: esposo, e se o filho for maior, vai ter que falar com o filho, o pai vai ter que pedir perdão para o filho ali publicamente, para a criança entender, porque senão também você cria um ambiente de injustiça. Agora, quando os dois estão pecando, quem que vai ajudar essa família? O que aconteceu no reinado de Josias? Eles estavam perdidos, eles estavam adorando a Deus do jeito que eles queriam. Aí eles começaram a reformar o templo. E aí alguém fez uma batida mais forte lá na parede, e de repente fez um buraco e eles acharam a Bíblia. Eles tinham perdido a Bíblia. Como é que eles estavam fazendo os cultos sem Bíblia? Porque é a Escritura que regula o culto. Quando Josias leu a Bíblia e entendeu, ele falou: somos todos culpados diante de Deus, todos. Ou seja, pecado, toda a liderança, ao mesmo tempo, porque não tinha palavra. Você pode ler isso em 2 Reis 22, 23. Mas tem um outro também. Eu posso chegar aqui no pecado do príncipe. O que é o príncipe? O príncipe é o líder.
Mas como que a gente começa esse pecado hoje? Lá no trabalho. Sabe aquele chefe que maltrata? Ele maltrata porque ele é chefe. Ele peca. E ele se utiliza da função de líder. E ele dá mau testemunho. Mas Deus fala para ele que tem um chefe acima dele, que é o próprio Senhor. Mas tem mais. Quem mais que usa a função, a liderança que Deus deu e faz coisa errada? O marido, aquele marido autoritário, que briga, aquele marido que acha que a liderança é na violência, é gritando. Mas também tem a esposa, que também tem uma função de liderança. E como que a esposa peca aqui? Aquela esposa que só critica o marido. Como é que vive com a esposa dessa? Só pela graça de Deus. Uma esposa que só critica, auxiliar. Se você fosse técnico de futebol e você montasse um esquema tático, todo jogo que vai ter o seu auxiliar, ele fala: você fez o esquema errado, nós vamos perder. O que você faz com ele? Você manda ele embora. Só que a esposa não manda embora. A esposa não manda embora. Eu só estou fazendo uma analogia. Esposa, para de criticar. Isso não ajuda. Aconselha. Tem mais. Tem mais. E o policial, que quando ao invés de levar segurança, o policial ao invés de levar paz para o ambiente, ele leva o quê? Violência, fazendo uso da força desnecessária. Que infelizmente estamos vendo muitas vezes, e aí a imprensa ideológica pega os maus exemplos, que é pequeno, e quer fazer todo mundo acreditar que todo policial é aquilo lá. Mentira! Propaganda enganosa. A maioria dos policiais são pessoas de bem. E tem um ainda que também usa da sua liderança para fazer coisa errada. Aquele juiz, lá naquele processo, que julga protegendo ou beneficiando o amigo oculto dele. Mas o amigo nem aparece no processo, mas tem outra pessoa que faz às vezes. Então também está cometendo esse pecado. Tem também aquele que diz o seguinte: fala, não, eu sou tão insignificante que o que eu faço não faz diferença. A minha contribuição na comunidade cristã da graça é tão pequena, que se eu der ou não der, não vai fazer diferença. Não é para Deus que a gente dá a oferta mais? Aí a pessoa fala assim: não vai precisar. Aí a peca, porque ela se vê pequena demais, ela se vê insignificante. E a insignificância aqui também pode ser aquele caso, quando, por exemplo, chega aquele garotinho pequenininho que está aprendendo ainda sobre o que é certo e errado, e ele chega em casa, ele trouxe um carrinho. Aí o pai pergunta: e esse carrinho? Pai, esse carrinho era do fulano, eu trouxe o carrinho comigo. Mas aí, se o pai for fazer o carrinho voltar, ele vai ter que falar e vai expor o filho. E aí o que o pai fala para o filho, que está aprendendo o que é certo e errado? Filho, é só um carrinho, é uma coisa insignificante, não tem importância. E a gente manda uma mensagem errada para um garotinho que está aprendendo o que é certo e errado. Também tem aqui no capítulo 5, deixar de fazer o que é certo. Quando é que a gente peca assim? Quando é que eu cometo esse pecado, deixar de fazer o que é certo? Quantas vezes nós deixamos de ajudar alguém materialmente? Deixamos quando nós sabíamos que a pessoa precisava. Quantas vezes? Quantas vezes? Quando você deixa de fazer o que é certo, e você pode fazer, nisto você peca. Se você for para o texto aqui, vamos lá, capítulo 5, o texto vai falar, e Deus fala que é pecado, e ninguém aqui vai querer ser o que Deus manda ser, ninguém vai querer ser, porque eu conheço isso aqui, mexo com isso aqui toda semana, escuta o verso,
5:1. Quando alguém pecar nisso, tendes ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ninguém quer ser testemunha num processo na justiça. Quando você chega para entregar um documento para alguém para ser testemunha, quem me colocou nisso aqui? Eu não sei de nada. Ninguém quer ser testemunha. Agora, o que Deus está falando? Você conhece a verdade, você está sabendo que pode ser utilizado para chegar à verdade, e você vai se omitir, esteja sabendo, nisto você peca. É o que está escrito aqui. Deus leva muito a sério esse negócio de testemunha, e mais ainda quando a testemunha é mentirosa, era um pecado grave para Deus. Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a gente olha, a gente pensa que o mandamento lá é mentir, mas o que o mandamento fala? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Está falando de linguagem o quê? Judicial, pessoas que mentem perante autoridades. Graças a Deus, muitos têm sido descobertos e têm sido processados criminalmente, porque mentir na justiça, testemunha é crime. Infelizmente, os que cometem os crimes podem mentir. Nos Estados Unidos também não pode. Se mentir também, aumenta a pena dele, que é o perjúrio. No Brasil, o réu, ele pode mentir. A testemunha não pode mentir. Um outro pecado, pecado por impulso. O que é o pecado por impulso? O que a gente promete para as pessoas e não faz. Lembrei que eu prometi. O que a gente promete para as pessoas? O que a gente promete? Não prometi nada para ninguém. Falar, não, prometeu para a esposa. Prometeu um negócio para a esposa. Prometeu levar a esposa para jantar e esqueceu. Prometeu ajudar na casa. Ou então aquele pai que prometeu começar a fazer tarefa com o filho e não está fazendo. Prometeu para a mãe, prometeu para o menino está esperando. Quando a gente promete alguma coisa e a gente não faz, nisso a gente está pecando com as pessoas. Quando uma pessoa não poderia chegar com essa oferta diante de Deus? Que caso? Já mostrei para vocês que o cara poderia fazer sem querer, mas ele era culpado, tinha que oferecer a oferta. Ou ele podia ser intencional, ele também oferecia. Ou seja, se era culposo ou se era intencional, era pecado do mesmo jeito. Mas qual era a única pessoa que não poderia? A única pessoa que não poderia prestar essa oferta perante Deus? Somente pecador impenitente. Explico. Nenhum israelita, sem se arrepender do seu pecado, deveria se atrever a ir fazer essa oferta de pecado diante de Deus, porque ele estaria desprezando o Senhor. A falta de arrependimento desqualificava o israelita de fazer essa oferta. Agora, como nós ofertamos hoje? Como é que nós fazemos essa oferta de pecado hoje, igreja? Nós não fazemos quando nós viemos no culto? Nós não fazemos quando nós viemos aqui e confessamos nossos pecados? Ou quando o líder confessa o pecado de todo mundo e a gente abaixa a cabeça, porque abaixa a cabeça para Deus, fala, Deus, é isso aí, eu sou culpado disso aí mesmo. E no final a gente fala o quê? Amém, porque eu pequei, e amém, porque Senhor, amém, eu recebo perdão também. Mas como que a gente pensa nisso hoje? Como que se aplica hoje? Irmãos, como que Deus vai olhar eu e você, vindo para o culto, buscando a presença dEle para adorar, se esforçando para dar o melhor para Ele, e eu trago para o culto, para ficar diante de Deus, um pecado escondido lá no fundo do meu coração, que eu não estou arrependido. Cai no mesmo caso
do israelita que não podia oferecer. Falar, pastor, então se for assim, quando eu tiver um pecado desse, eu não vou no culto. Não! Não pense com a mente do diabo, igual aconteceu com Pedro. Não! O Senhor fala isso para quê? Abandona. Chega diante do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte, eu não posso ficar com esse pecado aqui dentro, maquinado, combinado, que eu vou fazer, e está na presença de Deus, porque vai ter consequência, igreja. A igreja está entendendo isso? Mas então eu não vou no culto. Não! É a mesma coisa quando vai ter ceia, e não quer romper com o pecado, então vai continuar com aliança com o pecado, vai ficar contratado com o pecado, e não vai vir para a ceia, onde eu recebo perdão e força, para vencer aquele pecado. Não faz sentido. Adoração e pecado não se misturam. Deus é santo. Adoração e pecado não se misturam. Aplicações finais. Lá no arraial, o sangue purificava o local, a tenda, o véu, o altar. Mas cadê o local hoje? Será que o Senhor está preocupado com essa parede? Será que nós vamos ter que aspergir alguma coisa nessa parede, uma água? Ou uma que boa, benzida, benta, ungida? Lembre-se, que quando a gente olha para Jesus, Ele tabernaculou, Ele se tornou gente. Quando você pensa que Ele tabernaculou, é a mesma expressão que usava para o tabernáculo. Agora eu pergunto, cadê o tabernáculo de Deus hoje? Aonde está o lugar onde Deus habita hoje? Não é mais na tenda, não é no altar, é em você. É em você que Deus habita. Então é você que o sangue de Jesus vai purificar, porque só Jesus purifica você do pecado, mas ninguém. Conversar ajuda, pedir conselho ajuda, mas o perdão só vem de Deus. O pecado afasta a presença de Deus de você. Por isso, eu tenho que fazer a única opção que Deus me dá. Está aqui no verso 5, capítulo 5. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Mas a gente precisa confessar o pecado, porque o perdão é certo, se for sincero. A gente precisa confessar o pecado. Pastor, eu confesso o pecado, mas como que eu resolvo? Isso aí já é outra coisa, nós vamos tratar isso em outra pregação. Isso aí já é a restituição, isso aí é lidar com os danos do pecado, já é outra coisa. Mas primeiro Deus resolve o quê? Ele perdoa a culpa do pecado, depois a gente lida com os danos, efeitos colaterais, restituição. Confessa o pecado. Ah, mas eu não consigo resolver. Deus sabe, confessa o pecado. Entrega também a dificuldade de resolver isso aí para Deus. E começa a falar para Deus, Deus me dá condição, eu quero resolver isso aqui, eu quero restituir, eu quero resolver, eu quero tirar essa consequência. Tem consequência que você não consegue tirar, mas Deus perdoa seu pecado. Repito, pecados dos líderes recebem maior juízo de Deus e afetam mais a igreja. Quanto mais importante a função da liderança na igreja, mais grave, maior vai ser a disciplina e mais afeta a igreja. Igrejas entram em crise profunda por causa de pecado dos seus pastores. É a verdade, vocês sabem disso. Orem pelos pastores para que eles não caiam. Orem pelos líderes para que o Senhor livre eles, porque eles são alvos do diabo, como somos todos nós. Mas lembre-se, Jesus é a oferta pelo pecado.
Jesus é a oferta pelo pecado da igreja. É somente Ele que purifica a nossa consciência. E lembre-se, sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, sem derramar o sangue, não há perdão. Cristo morreu pelos seus pecados. Qual é a boa notícia? Ele purifica a sua consciência. Você não precisa ficar mais preso na culpa desse pecado. Ele morreu por essa culpa. E isso tem que insistir com vocês. Muitos de vocês aqui já confessaram, creem em Jesus, mas você não consegue se libertar dessa culpa que fica aqui. Como é que eu não vou crer que o poder do sangue de Jesus é mais forte que essa culpa falsa que eu estou carregando, porque ela já foi sobre a cruz? Não leve sobre você uma culpa que Jesus carregou. Vai pagar 2 vezes o mesmo pecado? É isso? Quantos de nós assim, irmãos, carregando a culpa de um pecado que Cristo morreu? Acredite, isso é o Evangelho. Cristo morreu por pecadores, e é somente por causa do sangue de Jesus que nós não apenas entramos na presença de Deus, mas continuamos semana após semana entrando na presença dele, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado quando ele morreu. Eu tenho acesso, mas a Escritura diz em Hebreus que eu tenho que entrar diante de Deus com intrepidez. O que é intrepidez? Tenha coragem diante de Deus. Senhor, eu fiz uma coisa terrível. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Creia, porque só Jesus purifica os pecados da igreja. Amém.